Hoje você vai aprender, hoje você vai entrar em colapso, porque as fotos que eu tenho para trazer para vocês aqui vão fazer vocês puxarem os cabelos da cabeça. Porque de repente, e se eu provasse para você que aquela armadura do Batman já foi desenvolvida há 2.500 anos atrás? E se eu conseguir provar para você que exatamente 2.500 anos atrás já se tinha aquela armadura do Batman? E se de repente a cidade de Gotham, aquela tecnologia do Batman, de uma cidade perigosa e ele sobrevoando as cidades, já tinha no passado? E se eu trouxer referências para vocês de Matrix, por exemplo, toda aquela estrutura de colocar o ser humano imerso a um programa de computação já existia no passado. De repente a sua realidade vai entrar em colapso. Então hoje eu trago fotos e evidências para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, deixe o seu like e principalmente, assista até o final, porque hoje eu tenho mais de 50 fotos para trazer para vocês, tá? Para início de conversa, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto. E aí a gente debate sobre ela. Olha só isso aqui, tá? Deixa eu pegar aquela imagem de novo e nós aprofundamos nela. Olha só essa imagem aqui. É um conector, é um capacete conector, que você enfia um cabo, tá? E você conecta na pessoa. Aí você fala, de onde é que os caras, os criadores de Matrix, tiveram, de onde que eles tiraram aquelas referências que se você enfiasse um tipo de cabo metálico na glândula pineal da pessoa, aqui por trás, você colocaria a pessoa numa imersão de tecnologia, numa imersão de computação gráfica? De onde é que eles tiraram isso? Aí de repente você olha para essa imagem do século XX e você vê que os caras já tinham desenvolvido isso aí. Então simplesmente, inclusive eu tenho mais fotos aqui para mostrar para vocês, que essa realidade de computação gráfica já se existia no passado, tá? Inclusive esse capacete ele é projetado exclusivamente para isso. Então não é os caras do Matrix que desenvolveram isso aí não, meu amigo. Isso aí já existia no passado, tá? E você, se você quiser, você pode pegar essa imagem, recortar ela, jogar naquele buscador do Google que você vai encontrar as fontes, tá? Então já se existia há muito tempo. Não só isso, como eu venho falando, né, sobre energia livre. Então um processo que gastava energia, mas colocava os seres humanos imersos em uma outra realidade. Isso já existia. Isso já não era novo naquela época, tá? Agora alguma coisa aconteceu para ter o encobertamento dessas coisas, né? Esses filmes que são lançados é uma programação preditiva, né? É uma reprogramação preditiva. É feito para você associar aquilo. De repente você encontra isso aí, por exemplo, num bazar, uma coisa antiquada, você fala, alguém deve ter se emocionado e deve ter copiado de Matrix, sendo que Matrix que copiou. Então eu tenho algumas imagens só para usar como referência aqui para vocês, tá? Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu venho trazendo para vocês imagens intrigantes. Por exemplo aqui, tá? Dessa cientista que está desenvolvendo, ao que tudo parece, um humanoide. E isso há quantos anos atrás? 90, 100 anos atrás. Quando, na verdade, existia máquina de escrever, telefone era aqueles telefone com fio, e se não era com fio, era aqueles trambolho desse tamanho. E simplesmente a melhor tecnologia daquela época era uma calculadora. Aí você entra em contradição com isso, porque isso que é afirmado pelos livros de história, quando você vê um humanoide sendo desenvolvido no século XX, fala, pô, peraí, a coisa começa a ficar estranha. Então assim, falando em humanoide, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Década de 30, os caras desenvolvendo um humanoide. Então olha para você ver, já no passado, o cara tá trabalhando nisso aqui, tá, provavelmente, só pelo uniforme dele você vê que é um militar, e olha para a mão desse humanoide aqui. Aí você fala, não, isso aí não existiu. Por exemplo, Exterminador do Futuro, reprogramação preditiva. É o tempo todo inserindo informações na sua cabeça para tornar aquilo real, para tornar aquilo ali comum, corriqueiro, para você não assustar. E se vazar alguma informação, não, o cara era um artista que desenvolvia, ele tinha uma... vamos dizer assim, ele adorava o filme Exterminador do Futuro. Aí ele constituiu
aqueles robôs baseados em Exterminador do Futuro. Você fala, pô, como é que os caras estavam desenvolvendo isso aqui? E por início de conversa, como que eles tinham tecnologia se aquela época era tudo arcaico, né? Então a coisa começa a ficar estranha. Eu já falei sobre isso aqui, eu só vou ressaltar, tá? Eu venho falando que a última civilização que nós tivemos aí foi Tartária, tá? E isso aí era o robô que era desenvolvido em Tartária, só que no século 17 e 18, 1700, 1800. Então simplesmente já estavam desenvolvendo esses tipos de humanoides, robôs, há 300, às vezes 400 anos atrás, tá? Isso não é novo, então essa foto aqui é bem antiga. E claro, né, nós temos aqui aqueles rocket jump, né, americanos, os caras desenvolvendo isso no passado, os militares desenvolvendo esse tipo de... Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir, não é um filme, é um jogo do Star Wars. Me parece que esse é um jogo para videogame. E tinha esse tipo, exatamente esse tipo de nave que o bonequinho estava andando nela. Então simplesmente programação preditiva, né? Aí eles falam, não, nós não desenvolvemos isso aqui não. Na verdade, Humberto, nós desenvolvemos isso aqui, ó, USA Army, né? Então simplesmente, ó, botaram uma hélice gigante, que delícia, que delícia! Uma hélice gigante, né? E botaram um soldado ali para atirar, né? Para quê? Para tapear o público, né? Por quê? Porque vaza uma informação dessa, aí você se pergunta, meu irmão, cadê a hélice? Cadê o propulsor a jato? Cadê a turbina? Cadê a combustão? Como é que essa porcaria vai para cima? Aí você começa a olhar e fala, meu irmão, não faz sentido. E é claro, militar, mas não faz sentido. Como é que isso aqui está para o alto? Como é que isso aqui veio para o alto? Isso não faz sentido. Isso começa a entrar em contradição com o que nós temos de realidade. Aí, né, os caras vão lá na televisão e falam assim, não, fica tranquilo, a gente estava desenvolvendo isso aqui, ó, o sino do Adolf, né? Para quem já assiste meus vídeos vai entender. Aí eu entro em outra coisa interessante para vocês aqui. Meu irmão, a coisa começa a ficar louca. Quando nós vimos simplesmente os caras abastecendo um tipo de patinete. É claro que isso aqui é gasolina a propulsão, mas o cara tá indo trabalhar com um tipo de patinete aí, a propulsão, a motor a combustão. Tipo, como é que isso pode ter existido no passado? Então o cara tá lá, aparentemente enchendo o tanque dele, né? Todo estiloso, inclusive esses Ray-Bans são do passado, né? Vieram moda hoje, com esse tipo de tecnologia também, né? É claro que isso aqui é bem arcaica, né? Mas não deixa de ser intrigante. O cara indo trabalhar, né? Deixa eu voltar a foto. O cara indo trabalhar com um tipo de patinete supersônico aí, né? Patinete supersônico. Então vamos lá, vamos continuar as imagens aqui, tá? E não para por aqui, né? Esse tipo de patinete supersônico, quem quiser pesquisar, né, sobre isso aí, pode pesquisar, tá? Os caras também desenvolvendo esses patinetes supersônicos, tá? O cara vai dizer... Esse aqui foi até melhor, porque ele só tem algo que ele segura na mão para acelerar e os patinetes. Aí a gente fala uma pergunta, como é que na década de 20 os caras tinham tanta tecnologia? Porque não parece, nesse patinete em específico, não parece motor a combustão, 2 tempos, 4 tempos, não parece nada que é convencional pra gente, capacitor, bateria, nada. O cara simplesmente botou alguma coisa no pé e tá lá. E desenvolveu esse tipo de skate, eles chamam de roller skate, né? Para andar na rua. Eu falei, meu, como é que pode isso aí? É porque, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje em dia, isso veio com Tartária. É rapidinho, eu vou te explicar para você entender. No passado, eu quero que você entenda o seguinte. No passado, os seres humanos estavam desenvolvendo muita tecnologia. O cara no fundo do garagem dele, ele estava desenvolvendo tecnologias absurdas. E aí começou-se a sair do controle. Por exemplo, Tartária mesmo, energia livre. Uma civilização com energia livre e pouca estatal fica descontrolada. Então os caras estavam desenvolvendo todo tipo de tecnologia. E aí eles optaram pela tecnologia chamada Cyberpunk, depois que acabou o Tartária, que é tecnologia baseada em fios. O que é isso? Basicamente, você fica atrelado, né? Se você começar a usar muita energia para algum tipo de desenvolvimento de algum equipamento, os caras vão chegar até você. E aí começou a convenção de cientistas,
Começou o seguinte, ó, a gente tem uma pauta para defender de cientificismo, é uma seita, tá? A gente tem uma pauta para defender. Se você não estiver dentro dela, você é excluído. E aí começaram a barrar os inventos. Então o pessoal do passado, eles projetavam muitas coisas. Inclusive, meu irmão, olha para isso aqui. Isso aqui tá cheio de foto. Tá cheio de foto. Não, eu não sei se é homem ou mulher isso aqui, me parece que é uma mulher, tá? Mas simplesmente olha a tecnologia, né? Aí eu te faço a pergunta, você acha mesmo que o carro, esses carros convencionais hoje de plástico, né, cujo motor é de alumínio, material horrível, poucas peças são de ferro e a carcaça de plástico, você acha que aquilo ali é o auge da tecnologia? Aí, mas eu vi um carro da Tesla e não sei o que, todo robô. Meu irmão, aquilo ali não é tecnologia não. Olha no passado. É só usar as leis da física. É muito mais fácil você ter uma roda, você colocar todo equipamento de estrutura de condução em uma roda. Fica muito mais prático, muito mais econômico, muito mais eficiente. Então os caras tinham esse tipo de tecnologia no passado. Aí você fala, isso é fake. Claro que é fake, né? Tão fake que os caras fizeram um jornal. Só divulgando essa tecnologia, né? Eu não sei o nome disso, tá? Quem quiser escrever nos comentários, fique à vontade. Mas é uma tecnologia que os caras estavam desenvolvendo, meu irmão. Desenvolvendo assim, né? Modern Mechanics, né? Então os caras desenvolvendo isso aí, ó. Lá no passado, tá? Lá no passado. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui, né? Isso aqui até que é um pouco arcaico, né? Motor combustão. Mas eu cheguei a mostrar imagens assim, perturbadoras, né? E os caras usando esse tipo de eu não sei como é que eu poderia pronunciar isso aqui pra vocês, mas esse tipo de equipamento. E olha lá que coisa interessante. E já era normal. Pela cara aqui desse pessoal aqui, o pessoal nem tá nem aí pra isso. Então isso aqui já era normal, isso aqui. Tecnologias do passado, tá? Inclusive, a coisa fica estranha com isso aqui, ó. Ó. Uma babá cuidando de uma criança com um tipo de motor elétrico, cara. Eu não vejo um carburador, não vejo fumaça sendo fotografada, não vejo nada que seja convencional. Eu olho e falo, meu irmão, como é que isso aqui pode ter? Como é que pode ter um motor, tipo, carregando, cuidando da criança com o motor? Eu não sei, não faço ideia de como que isso aqui foi desenvolvido no passado. Então as coisas começam a ficar intrigantes, principalmente com uma foto dessa aqui, né? Aí de repente você começa a estudar a história dos militares e você fala, meu, de onde é que veio isso aqui? Os caras, ao que tudo parece, tá, estavam desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Olha pra tu ver que coisa louca isso aqui, né? E tá escrito USA Army, né? Ou Army também. E olha só que coisa louca, cara. Eu não sei se aqui tá a parte que controla, mas olha que coisa intrigante isso aqui. E cara desenvolvendo. E se isso aqui estava sendo desenvolvido naquela época, o que dirá que os caras têm agora, né? O que dirá. Então assim, é umas coisas, né? Inclusive quem quiser pesquisar, tá aí as referências, ó. Tá aqui as referências. Tipo, meu, como é que o cara desenvolve um trem desse? Como é que o cara desenvolve uma coisa como essa no passado? Então é muita coisa, é muito. E claro, né? Eu falei, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas por exemplo, aquele filme Matrix. Você olha pro filme Matrix e você fala, os caras foram gênios, eles criaram tudo, eles tiraram a cabeça deles da cartola mágica e eles simplesmente criaram um filme que foi fenômeno mundial. Curioso fato é que esse filme foi só referências do passado. Por exemplo, eu vou mostrar, eu não sei se eu coloquei aqui, preparei para a aula de hoje, mas eu mostro que eles tinham plugs que colocavam seres humanos inertes numa realidade paralela. Não como a profundeza de Matrix, você nunca acordou ali. Mas tinha um plug que colocava os seres humanos em realidades paralelas, tá? E isso já era sabido no passado. Inclusive, conectores, ó. Conectores que fazem a unção na glândula pineal. E aí a pessoa, ela era atribuída a uma outra realidade. Então você vê que, meu, existiam essas coisas no passado. E um tipo de equipamento que parece que isso aqui é para receber algum tipo de sinal, tá? Então assim, os caras já tinham isso no passado. Falaram, não parece verdade. Falei, meu irmão, as coisas que se eram desenvolvidas, né, no passado, elas são realmente intrigantes. Elas assim, nos fazem questionar sobre muita coisa. Tá? Inclusive os caras com esses protótipos de robôs gigantes, né? Inclusive eu achei isso aqui assim fantástico. Fantástico. Numa época que a calculadora
essas de R$ 5, você compra duas balas Juquinha, e o cara fala, eu não tenho troco, você quer uma calculadora dessas antigas? Aí você tem a calculadora que tem soma, subtração, adição, multiplicação. Aquelas bem simplesinhas, só vai 4 números assim. Pois é, né, nessa época que nem tinha tecnologia para isso, não tinha tecnologia, né? Pô, tu vê esse tipo de equipamento para bebês. Meu amigo, como é que pode um trem desse? Numa época que não deveria existir, né? Então assim, e só pela imagem que está aparecendo aqui, eu já sei que é micro. Eu já sei que não é elétrico, mas sim eletrônico. Eu já sei que tem aqui um processo eletrônico complexo. Só por isso aqui eu já consigo entender. Falei, meu irmão, e o tipo de mechanical babysitter? Eu não faço nem ideia como que isso aqui funcionava do passado, cara. Você fala, meu, pois é. Então a realidade ela começa a entrar em colapso. Nós temos mais referências. Aí nós temos isso aqui. O pessoal fala assim, isso aí não é nada demais, né? Isso é detox, tá? Para quem não sabe, é detox de metais pesados. Então, por exemplo, no passado, eu penso muito que na década de 20 eles adotaram a tecnologia chamada dieselpunk, né? Que é tudo baseado a motor a propulsão, né? A combustão. Então, não só isso, como também tinha a busca pelo ouro, né? Usavam mercúrio para lavar o ouro nos rios, né? Então as pessoas ficavam contaminadas com metais pesados. Isso para civilização convencional. Não estou falando dos experimentos militares aqui, estou falando só da civilização. E aí as pessoas ficavam intoxicadas com metais pesados. E aí eles faziam esse tipo de eletrólise. Isso aqui tem hoje em dia existe também, tá? E aí o cara colocava as mãos e os pés na água, e é um processo de eletrólise, não me pergunte como. Aquela água drenava os metais pesados. Aí a água ficava turva, uma cor escura, e tirava os metais. E a pessoa ficava normal novamente, porque os metais no passado adoeciam. Então toda essa propulsão, toda essa poluição que existiu no passado, ela foi erradicada devido a isso. Estava adoecendo muitas pessoas. Isso a poluição antiga, tá? Tô falando do carbono, não. Carbono não faz mal, tá? Na verdade, o carbono é o alimento da floresta. Tô falando que no passado os caras realmente poluíam sem dó, tá? Poluíam sem dó. Então assim, inclusive aqui, ó, há referências para vocês, tá? 1967, eu até coloquei aqui o óculos VR, né? Então é aquilo que eu falei para vocês. Eles têm um tipo de conector na glândula pineal, não me pergunte como, não sou eu que crio isso. E simplesmente essa tecnologia do passado, ó. Essa tecnologia do passado, tá? Eles criaram isso aí. Então assim, é algo surreal. E essa foto é de 1967, para tu ter ideia das coisas que nós conhecemos. Fotos de naves, né? De naves que vazaram, eu venho falando para vocês aqui. Outra coisa, mais naves que vazaram, né? Depois que vira, que fica, vai pro convencional, né? E por exemplo essa foto aqui, e aí? Me explica uma coisa, como é que um cientista está desenvolvendo um disco voador? Que delícia! Que delícia! Então simplesmente está lá, um cientista militar desenvolvendo, 1955. Cara, meu irmão, pensa comigo uma coisa. Se os caras estão desenvolvendo disco voador em 1955, você acha que não tinha uma robótica avançada? Você acha que não tinha esse nível de tecnologia insano que eu estou te mostrando aqui? Pô, os caras, vai a público isso aqui. 1955, os caras desenvolvendo, tá? Um disco voador. Aí eu falo, se os caras estão desenvolvendo um disco voador, tem essas fotos militares aqui levitando, tem essas fotos dos militares aqui levitando. Aí eu te falo, meu irmão, você acha mesmo que eles não tinham capacidade de criar esses tipos de robôs humanoides, não? Os caras já estão em disco voador, tá entendendo? Então vamos continuar pra gente poder pegar aqui e não perder o foco, né? Vamos lá. Eu já falei sobre isso, né? Não deixa de ser intrigante sobre essa foto aqui. Meu irmão, como é que os caras faziam? Né? Aí tu chega na foto e fala, como é que o cara... Não, isso aqui não parece um helicóptero, mas não é. Você vê que tá faltando partes aqui, ó. E você vê que a estrutura é diferente. O único lugar que eu vi esse equipamento foi em Dragon Ball. Quando o Goku lá era pequenininho, né? E tava morando com o bisavô, sei lá, cara. Quando eu era criança também assistia essas coisas. E aí, eu acho que foi a Bulma, ela apareceu com essa nave voando pela estrada. E realmente, quando eu vi essa foto, eu falei,
eu lembro de Dragon Ball. Por quê? Porque é a programação preditiva. Eu vejo Dragon Ball, fica armazenado no meu fica no meu córtex, tá? No meu cérebro. E quando eu me deparo com uma imagem parecida, eu já lembro de Dragon Ball. Programação preditiva. É aquilo que eu venho falando para vocês, tá? Então, assim, inclusive essa foto aqui é muito estranha, né? 1936, que delícia! E nós temos esse, você pode pesquisar se você quiser, tá? Simplesmente nós temos aqui um trem, se eu posso dizer trem, né? Em Nova York, 1930. Olha o intrigante, olha o design desse trem. Olha o designer, 1936. Olha o designer desse trem. Será que realmente parecido com os trens que nós temos hoje? Aqueles a vapor? Será? Olha bem, eu sei que tem uma fumacinha aparecendo aqui, mas olha o nível disso aqui. Isso aqui não carrega lenha não, meu amigo. Tenho certeza que não carrega. Só pelo design dele, não carrega lenha. E aí eu olho para isso aqui e ao que tudo parece ser eletricidade. Tá? Não posso afirmar, mas eu creio que seja. Como é que pode ter um trem desse, né? Então a coisa era meio maluca no passado. Eu cheguei a comentar sobre isso aqui, né? Que foi um cientista. Não vou dizer o nome completo, tá? Mas você pode pesquisar. Ele chama Victor com K, ok? Gerbennnikov, tá? Não vou colocar aqui para não tomar censura. Então simplesmente o cara desenvolveu uma tecnologia de levitação, que era o patinete que levitava. E depois se originou o skate voador, tá? Aí foram pesquisar, o cara não usava combustão, não usava motor a explosão e não usava eletricidade nem campo eletromagnético. Aí, meu irmão, como é que você desenvolveu um negócio que não usa campo eletromagnético, não usa eletricidade, não usa combustão? E aí esse cara, né, desaparecido. Ó, que delícia, que delícia. Então o cara desenvolveu uma tecnologia absurda, tá? E ficou intrigante isso aí. E aí a única foto que vazou desse cara foi essa foto aqui, ó. Não sei traduzir isso aqui, tá? Mas foi a única foto. Quando perguntaram para ele assim, como é que você conseguiu fazer essa coisa levitar sem eletricidade, sem combustão? Me parece que ele entregou essa foto. Foi a única foto que vazou. E me parece que alguma coisa... Eu não sei decifrar, tá, isso aqui. Isso aqui não é o ano de 1983. Isso aqui é alguma fórmula que o cara desenvolveu para isso aqui. Foi a única foto que vazou, tá? Desse negócio aí. E aí nós temos também, né? Aquilo que eu venho falando. Não, você vê lá no Star Wars aqueles serzinhos andando, né? Eu esqueci, eu não sei que nome que eles dão pro Star Wars, pra essa máquina convencional aí, ó. Não sei, mas eu sei que Star Wars tem esse negócio. Mas olha só que coisa interessante, isso é tecnologia militar antiga, né? Que eu venho falando aqui pra vocês há muito tempo, né? Tecnologia militar antiga, meu irmão. Antigaça, tá aí, ó. É aquilo que eu falo, é dieselpunk, a tecnologia que os caras tinham no passado, né? Então, se você quiser buscar as referências, tá aí, tá? Então, olha para você ver o nível que os caras tinham. Meu, como é que os caras botavam isso para rodar? Então, eles desenvolveram isso aqui e, posteriormente, né, transformou-se em objetos de guerra, né? Óbvio, né? Então, eles fizeram isso daí. Deixa eu ver outra coisa que eu preciso falar para vocês. Claro, né? O cientista da General Electric, né? 1965 criou esse tipo de braço. Ele enfiava a mão lá dentro e o braço hipertecnológico destroçava tudo. Então os caras no passado já tinham grande tecnologia, tá? Eu já falei sobre essa tecnologia aqui para vocês, tá? Simplesmente, olha só, né? Os militares aqui, que delícia, e com essa roupa aqui, ó, metálica. Né? Esse é o verdadeiro homem de ferro, tá? Esse é aquele que estava presente na G2, tá? Então são tecnologias bem assim malucas. Eu já falei sobre isso aqui, eu fiz um vídeo só falando sobre esse equipamento que faz o pessoal levitar, tá? Já vim falando sobre isso aqui, tá bom? Inclusive a galera olhando aqui, tipo, como é que essa mulher consegue, né? Eu já falei sobre isso aqui, inclusive eu já até fiz um vídeo detalhado, passo a passo. Só dessas bolhas que flutuam aí, que ninguém consegue entender, tinham mais de 50 fotos. Então eu já fiz isso aí detalhado. É só você procurar meus vídeos para trás aí. E claro, aquilo que eu venho falando, né? Existe uma lei, tá? Em todos os países, né? Só aqueles que estão em período de guerra não tem.
que simplesmente é o seguinte: você é proibido de fazer escavação, tá? Por que que você é proibido de fazer escavação? Porque de repente você está lá na Europa de boa, principalmente na Europa, né? Você está na Europa de boa, né? Aí de repente você começa a fazer uma escavação, seja para fossa, seja para água, o que for. Aí de repente você encontra um avião que foi soterrado. Aí você olha para esse avião e fala assim: de onde é que isso aqui é? Vamos ver o chassi, vamos ver as referências. Aí você fala: pô, esse avião nunca teve nenhum registro dele na história. É claro que não, é de uma civilização que não era a sua. Então simplesmente os caras encontraram um avião, quanto na verdade sem registro, sem... Que modelo que é esse? Não sabe, não é pertencente à nossa época, tá? Hoje em dia deve ter um parecido. Aí eu venho falando, olha só para os antigos, isso aqui há quantos anos, quantos milênios na verdade, né? Os caras avistando uma cidade voadora. Pensa comigo, por que o cara vai desenhar que ele está avistando uma cidade voadora? Por quê? Aí você começa a entender que tem coisa por trás aí, tá? Inclusive eu já falei sobre isso, o nível de tecnologia que os caras tinham no passado era insano, né? Completamente insano. Tá, deixa eu ver. Agora eu preciso falar para você sobre a Dark Punk, né? Tá, Dark Punk. Vamos lá. Vamos lá. Aí o cara fala para mim assim: meu irmão, você tá delirando. Fica tranquilo. Né? Que delícia. Porque simplesmente o cara fala para mim assim: olha só. Cara, Batman é um conceito novo. O filme Batman é um conceito novo, né? Foi inventado agora. Tá? Homem-morcego, né? Aí eu pego isso aqui, ó, a referência, Camazotz, tá? Que é o nome, Camazotz. Simplesmente o traje desenvolvido, né, por uma cultura, eu creio que seja Inca ou Maia, chamado Camazotz, exatamente o mesmo design do Batman. 2.500. Quando eu falo 2.500 anos atrás, pode botar mais tempo nisso, tá? Pode botar mais tempo. Então, olha só o que foi desenvolvido, chamado Camazotz, tá? Que é, olha isso aqui. A gente fala, você achando que Batman, o cara desenvolveu o Batman, o cara é um gênio. Gênio, né? Ele não devia ter informação privilegiada, não. Que delícia. Então, olha pra você ver. Que coisa louca, né? Aí a coisa começa a ficar estranha quando eu falo sobre Dark Punk, né? Eu não sei a ordem das civilizações. Francamente, eu não sei. Eu sei que Tartária foi a última. Eu sei que Noé foi a intermédia, né? Eu sei que Adão e Eva foi a primeira. Agora, as outras eu não faço ideia, tá? Mas teve uma civilização chamada Dark Punk. Escute bem o que eu estou te falando. Nós estamos na Cyberpunk. Nós tivemos Sailpunk, tá? Nós temos Dark Punk e entre outras aqui. Deixa eu explicar de forma rápida. O que é Cyberpunk? Cyberpunk é a ciência por trás, tá, da eletricidade com fios. Por exemplo, a energia elétrica que chega na sua casa tem fios. O seu celular carrega por causa de fios. Então o Cyberpunk nada mais é do que uma tecnologia eletrônica ou elétrica que foi amparada e desenvolvida em conexões. Então para tudo existe conexões. Por exemplo, o Wi-Fi não é energia. O Wi-Fi é manipulação de dados. Então, por exemplo, olha só, o Wi-Fi, infravermelho, Bluetooth, entre outras frequências, 4G, 5G, na nossa ciência atual, não é energia. Eles modificaram para serem dados. Mas no passado, né, o Wi-Fi era energia. Todo esse tipo de campo vibracional era energia, chamado energia livre. Então, o Cyberpunk é o quê? Tudo aquilo que não tem fio é dados e tudo aquilo que tem fio é energia. O Sailpunk, tá, é basicamente o uso de cristais para levitar. Cristais e metais raros, tá, para levitar. Então, simplesmente o que acontece? Você tem cristais, tá? Eu venho falando para vocês que o auge da tecnologia são os cristais. E eles usavam isso para fazer levitações. Era uma época perturbadora, onde existiam néflins na Terra, ficavam na superfície da Terra. Você era obrigado ou viver no subsolo ou viver nos céus, nas cidades voadoras, porque senão você era dizimado por esses néflins. Isso era a tecnologia Sailpunk, que obrigava os seres humanos a não viver na superfície. Né? Inclusive, tem livros apócrifos que falam que a família, até chegar em Noé, foi preservada no monte.
que pegava fogo e proteção de anjos, tá? Então, basicamente, nós temos aqui a Sailpunk, nós temos a Cyberpunk, nós temos a Dieselpunk, que eu já mostrei para vocês, aquela questão dos militares, armas imensas, totalmente desproporcionais à nossa conjectura. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando um tanque de guerra da G2 do tamanho assim de um quarteirão. Então assim, era o Dieselpunk, tá? Só que essa aqui é chamada Dark Punk. Ela é considerada um dos mais altos níveis de evolução que tinha no passado. Era essa civilização que os Nephilims alvejavam. Eles querem voltar para isso aí, ó. É para isso aí que eles querem voltar. Eles não querem voltar para Dieselpunk, Sailpunk. Não, porque Sailpunk não dá. Os anjos lá em cima estão de guarda. Então eles querem voltar simplesmente para isso aqui, ó, Dark Punk. Nível avançado de tecnologia. E tem referências do Mágico de Oz, entre outras coisas, ó, o Almirante Burns, né, que tem aquele registro, que é o nível avançado de... Inclusive, Gotham foi inspirada disso aqui, tá? Gotham foi inspirada disso aqui. Então, basicamente, o Dark Punk é o quê? São arranha-céus absurdamente grandes, tá? E as pessoas viviam nesses arranha-céus, tá? Então, simplesmente, era assim que era constituído no passado. Arranha-céus grandes. Inclusive, tem um quadro antigo, você pode pesquisar esse quadro, tá? Que é lá da Rússia, que os caras falam basicamente isso aí, ó. A Dark Punk era isso, os caras desenvolviam as coisas no alto, tá? Então os prédios eram realmente grandes e imensos, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui, isso que nós chamamos de Mighty Flood, tá? O que é Mighty Flood? Houve um evento cataclisma que o pessoal conhece como liquefação, que fez com que toda a Europa, a Ásia, toda grande civilização fosse erradicada. A terra que nós temos hoje, que você anda no quintal da sua casa, ela ficou líquida. Se você aplicar uma certa frequência vibratória no concreto e na terra, ele vira líquido. E aí é chamado de liquefação. Você pode pesquisar aí, liquefação, fenômeno da liquefação. Você vai ficar horrorizado com isso. E aí me parece que esse fenômeno aconteceu e as coisas foram, né, descendo, até chegar ao ponto que nós conhecemos. Aí o pessoal fala que aquele castelo antigo da Rússia ele é muito maior, né? Mas eu de fato até eu acredito nisso. Nós chamamos de Mighty Flood. Inclusive, eu tenho essa imagem aqui para vocês. De repente, você está fazendo, acontece uma erosão na estrada e você encontra uma resquício de uma civilização antiga que não deveria estar ali. Mas como é que pode, né? Eu não sou o primeiro que cheguei aqui? Não é não. Então simplesmente é isso. Deixa eu voltar lá a imagem. Então nós temos esse nível de tecnologia, né, chamado Dark Punk, que era um arranha-céus grandes. Nessa época de Dark Punk era muito perigoso mesmo, tá? Realmente o nível de criminalidade estava grande. Por quê? Os caras tinham tecnologia, tá? Tinham energia livre, né? E o nível de governo era mínimo. Então os caras realmente tinham facções nos lugares, tá? Então era algo terrível, tá? Então simplesmente tem, aqui já é Dieselpunk, né? Como é o conceito de Dieselpunk, que é o que nós temos hoje, tá? E essa foto intrigante aqui. Se não me falha a memória, isso aqui é em Nova York, tá? E é uma foto até assim, de certa forma recente. Eu vou te fazer a pergunta, cadê esses prédios aqui? Cadê? Lá em Nova York. Não sei, cara, não me pergunta. Não sei, todos eles iguais e lineares. Pois é, não faço ideia, sumiu, já fui tentar procurar, não achei. E nós temos também, né, esses grandes monumentos russos antigos. Olha o tamanho disso aqui, cara. O nível de detalhes, tá? Para você ver que os caras tinham grande tecnologia. E concreto, Sailpunk. Sailpunk é isso, é uma vida de concreto, né? Quando você vê aqueles filmes hiper tecnológicos, que tem concreto, não sei o que. Tem uns filmes aí, inclusive foi inspirado até o dono do Google, né? Que eles criaram, acho que é Ex Machina, o nome do filme. É basicamente isso aí, ó. É Dark Punk, tá? O nível de tecnologia. E claro, essas fotos intrigantes. Fala, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Só uma perguntinha no teu ouvido, teu cangote. Brincadeiras à parte, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como é que um pintor
no século XVI, em 1600? Usa um pouco a cabeça, só um pouquinho, só um pouquinho. Como é que um pintor no século XVI, como que ele pode desenhar isso aqui? Me fala uma coisa, como é que ele pode? Vamos lá. Nós temos aqui naves voadoras. Nós temos aqui essas esferas com hexágonos, que eu não faço nem ideia do que seja. Olha o nível de tecnologia, olha o nível. Esses prédios absurdamente grandes. Parece que isso aqui é um enxame de carros voadores, ou um enxame de carros voadores. E claro, é aqueles tipos de tecnologia cyberpunk. Como é que pode? Como é que o cara como é que o cara faz isso aqui? Da cabeça dele. Numa época que o ser humano não sabia nem ler e escrever. Porque segundo livros de histórias, quem sabia ler e escrever no século XVI eram os padres. Os padres e simplesmente a elite, né? A burguesia. Aí como é que o pintor fez isso aqui então? Então você vê que tem coisa por trás. O tempo todo tem coisa por trás. Inclusive fotos, né, que você pode pegar de referências, Meu, cadê esse globo? Inclusive eu acho que lá no... Eu acho que é Superman, se não me falha a memória. Eu acho que é Superman 1, tá? Que tem um jornal e tem um... Falei, meu, pra que alguém vai construir um jornal da cidade e vai colocar um globo em cima do jornal? Não faz sentido, né? Então, programação preditiva, né? Então você fala, meu irmão, como é que pode alguém desenvolver um globo dessa... Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho de um prédio, tá? E olha o tamanho desse globo, velho. Olha o tamanho desproporcional. Eu nem sei se existe algum composto de concreto que consiga dar liga para isso. Então olha para você ver. Ele falou, o cara tava viajando. Ele usou uma ervinha muito louca. Eu falei, deve ter sido ervinha muito louca mesmo. Como é que o cara conseguiu fazer isso aqui? E a riqueza de detalhes. A riqueza, como é que o cara conseguiu fazer isso? Então assim, é coisas absurdas, né? Aí eu falo, né? Meu irmão, olha isso aqui. Década de 60. Olha só isso aqui. Olha o nível disso aqui. Isso aqui me parece um submarino, né? Olha o que os caras desenvolveram na década de 60, cara. Olha isso aqui. Década de 60. Isso aqui me parece, já parecia ser um tipo de carro voador, tá? E na década de 60. Então você vê aqui, ó, Dark Punk Gotham, tá? Tá aí, ó. Olha que coisa louca, tá? Olha que coisa louca. E era considerada. Que delícia, né? Então assim, esse aqui é um conceito, tá? Dark Punk, olha só, Dark Punk é isso aqui, ó. É uma selva de pedras. É um lugar escuro, onde as pessoas não vivem nas ruas, mas sim dentro das construções. E as construções têm conexões para outras construções. E a pessoa vive a vida inteira dentro de construções. Essa é a base da cultura Dark Punk, tá? E isso, né, despertou-se grande violência, mas também era conhecido no passado, Dark Punk, tá? Então poucas pessoas viviam na cidade, era mais para o meio de locomoção e muitas vezes nem isso, tá? Então simplesmente era no passado. E aí nós temos aqui o Camazotz, né, que é a máscara do Batman há 2.500 anos atrás. Que delícia! Aí eu te faço a pergunta, se a máscara, se esse traje... Porque o Batman, ele tem um traje tecnológico, né? Ele tem um traje tecnológico. Não chega a ser um robô, tipo o Exterminador do Futuro, né? Mas é um traje tecnológico. Eu te faço a pergunta, se há 2.500 anos atrás os caras já tinham um traje tecnológico, o que será que eles não têm hoje, né? E isso há 2.500 anos atrás. Só que, claro, houve, né, o processo de extermínio das civilizações. De tempos em tempos a civilização ela entra em colapso, tá? Eu já venho falando sobre isso aqui. Eu creio que já foi a última, tá? Agora é só o julgamento do Criador mesmo. Então assim, olha que coisa louca, né? Então tá aí, né? Tá aí. Realmente é umas coisas bem intrigantes do passado, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A ideia do vídeo de hoje era realmente abrir um pouco a visão de vocês para que vocês possam entender sobre este assunto, tá? Porque realmente a coisa, a realidade pode parecer outra, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, tá? E eu pretendo trazer mais imagens como essa para vocês. Forte abraço!